Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Tiras o descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplandecer a luz, as tuas flechas similantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre todo o fundamento. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira mita, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como de uma corça, e me faz andar alteiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. O texto é conhecido, o texto é pregado muitas vezes, é cantado algumas estrofes deste canto, mas essa oração de Abacuque é resposta ao início do livro, a qual convido você a estar lendo, Abacuque capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei e violência, e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois destruição e violência estão diante de mim, há contendas e litígio, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça se manifesta, porque o perverso cega o justo e a justiça é torcida. Abacuque olha para a pecaminosidade daquela nação e ele questiona a Deus: por que o Senhor não age? Muitas vezes nós estamos assim, olhando para a situação do nosso estado, do nosso município, do país, do mundo, e questionamos. Mas não questionamos o nosso Deus. Mas eu e você teríamos coragem, altivez ou ousadia de fazer uma oração dessa para Deus? E Deus te responder no exato momento do seu clamor? Porque muitas vezes ficamos alarmados, ficamos entristecidos, ficamos irados, questionamos, lamentamos, mas às vezes não olhamos os feitos de Deus. E Abacuque aqui ele é confrontado. A mesma situação de Jó, quando ele faz toda a sua narrativa, e lá nos finais dos capítulos de Jó, ele vai dizer que não conhecia Deus. Porque Deus vai mostrar para ele o que ele tinha feito enquanto Jó vivia sua vida normalmente.
E quando vê as calamidades de Jó, ele começa a ser indagado, questionado pelos seus amigos. Talvez você pecou, talvez você fez alguma coisa de errada, e agora Deus está te punindo. E muitas vezes nós olhamos para nós, achamos que tudo que está errado em nós é que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós. E aí falamos, onde Deus estava? Estou sofrendo, estou passando necessidade, estou enfermo, a minha família está sofrendo. Mas Abacuque, ele vai ter uma atitude que precisamos aprender. Uma oração sincera, um coração contrito. Precisamos entender o que oramos, compreender as palavras que dizemos a Deus nas nossas orações. Porque muitas vezes as nossas orações já estão decoradas, com palavras, com adjetivos que damos ao nosso Deus, mas isso muitas vezes não brota do nosso coração sincero a Deus, dizendo a Deus o quanto nós estamos vivendo em pecado, quantas vezes verdadeiramente estamos sendo negligentes na nossa vida cristã, quantas pessoas que nós percorremos essa semana e não falamos de Deus, quantas mazelas nós vimos nesses dias dessa semana e não estendemos a mão ao necessitado, quantas vezes vimos pessoas pecando e não repreendemos ela. Foi isso que Abacuque viu, porque Abacuque estava aqui passando a situação da opressão da Assíria. A Assíria estava oprimindo aquele povo, e ele olha para Deus e fala assim, até quando esses ímpios estarão nos subjugando? Até quando esse povo vai ficar sobre nós? Porque aquela nação vivia de pecado. Os seus reis pecavam, seus sacerdotes pecavam, toda a liderança do templo estava em pecado. Podemos mensurar a questão igual nos dias de Samuel, aonde Eli, o sumo sacerdote, ministrava na casa do Senhor, mas seus filhos estavam se prostituindo. Aqueles que veriam a ser futuros sacerdotes de Israel estavam pecando dentro do templo. Muitas vezes é assim que estão as nossas igrejas, os nossos arraiais. Às vezes por o pecado de um membro da nação de Israel, todo Israel foi subjugado. Será que o meu pecado não está impedindo o agir de Deus? Estamos clamando por avivamento, estamos buscando avivamento, mas será que minha vida condiz com a vida santa e reta que devemos ter quando buscarmos o avivamento? Se Deus se manifestar aqui e agora diante de nós, sobre essas indagações que estamos fazendo ao nosso Deus, qual será a resposta dele para mim e para você? Nós temos o exemplo de Daniel, que ele ora na sua oração, no capítulo 9 de Daniel, ele fala que ele está envergonhado, ele está entristecido para ele olhar para o povo dele que vivia em pecado. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor. O minuto de oração silente que nós às vezes deixamos durante a liturgia deveria ser de horas para clamar pelo pecado da nossa nação, o pecado dos nossos líderes, dos nossos governantes e de todos aqueles que têm autoridade sobre o nosso país. Por isso Abacuque inicia o texto dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Deus já tinha falado ele na primeira oração que ele faz. E ele fica alarmado. E aí você pode fazer uma leitura devocional dessa semana e olhar alguns textos que iremos citar aqui para frente. Se você olhar o que Deus ia fazer com essas nações, porque Deus vai levantar o império assírio para subjugá-los, depois vai levantar a Babilônia para punir aquela nação, depois vai levantar o império persa para destruir a Babilônia, e depois vai vir o império grego e o império romano, um sobre o outro será destronado. Nós cantamos isso, nós lemos sobre isso. Todos esses impérios que se acenderam foram obra e providência de Deus, a qual ele subjuga todas as nações que se levantaram contra Israel. Deus usou o mal para fazer um bem para o seu povo, e eles foram levados cativos. Eu creio que aqui deve ter alguns poucos com mais de 70 anos. Você passar 70 anos escravo, nascer na escravidão e viver na escravidão sem conhecer o templo de Jerusalém. E só nos dias de Esdras e Neemias é restaurado este templo novamente. E ele olha o texto e diz que fica alarmado,
fica assustado. E se você olhar o livro de Apocalipse, é isso que está decretado para essa nação, para o nosso país, para este mundo, se ele não se voltar ao Senhor. Aqueles que não se reconciliarem com o Senhor serão destruídos, serão destronados. Eles procurarão a morte e a morte não encontrarão. Você não fica preocupado com isso? Seu melhor amigo, seu familiar, seu vizinho, seu amigo de faculdade, de escola, de profissão, que há 20, há 30 anos trabalha com você, ele será destruído. Aquele amigo seu que é infiel ao Senhor, ele será destruído. E você não fica preocupado com isso? Você não fica constrangido de ver essa pessoa indo para o inferno? Está condenado eternamente, sem ouvir a palavra de Deus. Por isso que ele pede: aviva a tua obra, ó Senhor. Essa igreja está aqui há 43 anos pregando o Evangelho. Esse templo já esteve mais cheio. Já pensamos em derribar essas paredes para caber mais gente. Desejamos fazer aqui 2 cultos. Desejamos alargar as nossas fronteiras. Mas o pecado, ele está no meio do povo de Deus. E ele faz a declaração: no decurso dos anos, faz conhecida na tua ira, lembra da tua misericórdia. Se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, nós estaríamos já destruídos. Não é a liderança desta igreja que teria sustentado, é a misericórdia do Senhor que tem sustentado esta igreja e outras, que continuam pregando o evangelho verdadeiro e autêntico. Muitas vezes homens que se dizem pastores, líderes, se levantam para pregar, mas estão com seus corações corrompidos. Às vezes nós trazemos e convidamos pessoas para frequentar a igreja e olhamos para a nossa situação do nosso bairro e o que nós temos produzido de vivacidade, de avivamento, de intensidade na nossa evangelização? Ou creremos só na providência de Deus, da predestinação que Deus vai salvar e vai trazer? Cabe a mim e a você fazer conhecida tanto a misericórdia como a ira de Deus. A ira de Deus está sobre todos aqueles que não obedecerem. Nós cantamos aqui salvação pela graça, que nós somos salvos, somos escolhidos, somos chamados, estamos no descanso do Senhor. Mas todos aqueles que não ouvirem esse evangelho estarão sobre a ira do Senhor. Por isso que Abacuque fica alarmado, ele fica amedrontado, ele fica entristecido com o que há de acontecer com esse povo. Impérios que foram destronados, que nós estudamos nos nossos livros de histórias gerais, e ele vai enumerar essas ações. Começando pelo verso 3, ele diz bem assim: Deus vem de Temã, do monte Parã, vem o santo. Ele ordena ali salvação, ele está falando sobre quando Deus sai do monte Sinai e o povo começa a percorrer. Deus estava ali controlando aquele povo, guiando aquele povo, estava libertando eles do jugo do Egito, e agora eles são uma nação santa, escolhida para serem chamados. Mas o que acontece com esse povo? Segundo os historiadores, a Bíblia registra em 600 mil homens, aí se conta as mulheres e as crianças, 2 milhões de pessoas, metade da população do Espírito Santo. Mas só Josué e Calebe e a sua família, daqueles que saíram do Egito, chegam lá. Porque Deus pune esse povo por 40 anos peregrinando no deserto. E todos aqueles que nasceram, que saíram do Egito, morreram durante a peregrinação. Eles viram todos os milagres do Egito. As 10 pragas, viram nuvens que os protegiam, viam a coluna de fogo, o mar vermelho, o maná sendo derramado todos os dias, a providência do Senhor cuidando deles, mas eles foram rebeldes ao Senhor. Na primeira ausência de Moisés, eles constroem ídolos. Não é assim de muitos? Que se afastam do Senhor e voltam para a podridão dos seus pecados. É perder um ponto de ligação com Deus, já começa a blasfemar, já começa a murmurar,
já começa a questionar: essa água está muito gelada, agora está muito frio, amanhã está muito quente, amanhã eu tenho que trabalhar. Murmuramos como o povo de Israel, lamentamos, questionamos as questões, pedimos o emprego e reclamamos do horário de trabalho, da canseira, do enfado. Pedimos filhos e reclamamos dos filhos. Pedimos pais e nós reclamamos do fardo de cuidar dos nossos pais. Não é assim que murmuramos? E achamos que o pecado está lá fora, mas o pecado às vezes está dentro do meu coração, que não reconheço as nossas falhas. Ele continua dizendo: a sua glória cobre os céus e a terra enche o seu louvor. O seu resplendor é como a luz e os raios brilham na tua mão. Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue seus passos. Deus sempre usou esse controle que ele tem sobre toda a natureza, mostrando o seu poder. E foi assim com a nação do Egito, derramando sobre eles a praga, a lepra, as ervas que veio a contaminar tudo aquilo. E muitas vezes o povo não reconheceu isso, como muitos de nós às vezes lamentamos. E questionamos o agir de Deus. E achamos que Deus está passivo a tudo isso. Não sei quem acompanha os noticiários, mas esses dias, lá na Suíça, uma vila foi toda coberta por uma geleira. Uma pequena parte da montanha desceu sobre aquela terra e cobriu 2 quilômetros. É como daqui, acho que em Itacibá, mais ou menos. Aquele vale foi destruído. Só uma geleira que desceu. Só uma ação de uma pedra que foi rolando o outro, até que desceu tudo aquilo. E às vezes não ficamos preocupados com isso. De você olhar a natureza se movendo à voz do Senhor. E muitas vezes nós olhamos para o pecado e não ficamos amedrontados. Nós limitamos com ele. Ficamos ali na beira de cair no precipício. Nós temos que ter coragem, ousadia de fugir da aparência do mal. Não caminhar ao lado do pecado, pelo contrário, fugir dele. Porque se o Senhor ministrar a sua ira, o que há de ser de mim e de você? Nós temos que estar atento a isso. Porque a ira de Deus, ela é tremenda. Nós cantamos e enaltecemos a misericórdia do Senhor, mas como fiéis expositores da palavra de Deus, nós temos que pregar a ira, a condenação, o juízo de Deus, porque o mesmo Deus que vai voltar, ele veio como advogado, mas agora ele voltará como juiz, e há de julgar vivos e mortos, a julgar todos os grandes e pequenos. Mas cabe a mim e a você viver uma vida reta, uma vida santa, reconhecer que quem nós somos. Não só a condenar os nossos políticos ou aquelas pessoas que estão fazendo maldades, mas reconhecer que eu sou pecador, que eu sou falho, que há em mim algo para ser melhorado, algo em mim que deve ser santificado a cada dia. Porque se o Senhor ministrar como ministrou a essas nações, o que seria de mim e de você? Precisamos estar atentos a isso, porque às vezes acostumamos com o Evangelho, acostumamos com os louvores, acostumamos em cantar, em viver em paz, mas quando vem o peso, vem às vezes algo sobre nós, nós às vezes pecamos contra o nosso Deus, e murmuramos, e clamamos, e questionamos se isso não deveria ser desta forma. Ele continua dizendo, e ele, verso 6, e ele, para fazer tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos, os outeiros eternos abate, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã, em aflições os acampamentos da terra de Midian, treme. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira e contra o mar o teu furor, já que andas montado em cavalos e os teus carros de vitória? Há um ano atrás nós vimos isso no sul do nosso país. Rios que se levantaram a 30, 40 metros de altura. E cidades inteiras, vales inteiros foram destruídos. Um simples volume de chuva excedente levou à morte e à destruição de muitas pessoas. E não ficamos preocupados,
Mas o nosso sul do país é considerado o lugar onde mais há espiritismo, aonde há maior número de ateus, aonde há o maior número, ou contrário, né, o menor número de igrejas protestantes. Deus está irado. Deus está atento a tudo isso que acontece. E não ficamos preocupados. Olhamos para as nossas ruas cheias de mendigos, cheio de pessoas viciadas, de pessoas embriagadas, de pessoas vivendo as suas mazelas, seus pecados, e não ficamos preocupados. Será que precisamos ser afligidos? Será que precisamos de coisas males acontecer em nós para nós anunciarmos o Evangelho do Senhor? Precisamos estar atentos a isso. O mesmo texto vai continuar dizendo sobre isso. E quando olhamos para essas situações, podemos recorrer à própria palavra de Deus. Nos dias de Noé, o que faziam? A maldade crescia, a maldade se multiplicava, chegou ao limite e Deus ministrou juízo nos dias de Noé. Uma única família foi salva. Você já pensou sobre isso? Se você está no local onde a sua família é a única família que adora a Deus, diante de toda a dinastia de sua família, você é o único que busca a Deus. Mas você já pensou o que há de acontecer com o seu restante, os seus familiares, se eles não buscarem a Deus? O que serão deles? Fica a reflexão no seu coração, o que você tem feito, anunciando para esse mundo perdido. Olhando para o texto e continuando na reflexão do mesmo, ele vai dizer: tiras o descoberto do arco e farta está a sua aljava de flechas, e tu fendas a terra com os rios. Os montes te veem, te contorcem, passem as torrentes da água, as profundezas do mar. Faz ouvir a tua voz e levanta bem altas as tuas mãos. O sol e a lua pararam nas tuas moradas ao resplandecer da luz. E as tuas flechas, semelhante ao fulgor do relâmpago, a tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calça os pés das nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, e feres o telhado da casa do perverso e descobres todo o seu fundamento. O Senhor está atento ao seu flagelo. Está atento à sua oração. Cabe a mim e a você orarmos de forma contrita. Senhor, eu reconheço onde eu tenho falhado. Senhor, faça a memória para me lembrar, faça trazer à minha mente aquilo que eu tenho falhado. Senhor, corrija meus pensamentos. Senhor, me faça entender aonde eu tenho errado, para que o Senhor não venha estar indignado contra mim, indignado contra o meu bairro, indignado contra a minha nação, contra o meu município. Senhor, me faça conhecer o teu poder, me faça olhar para tudo que o Senhor tem feito por mim. Às vezes queremos confiar na polícia, queremos confiar na arma que podemos ter, queremos confiar na nossa proteção que podemos dar à nossa família, na segurança do nosso lar, mas o Senhor, Ele está atento a tudo isso. Ele conhece e Ele está pronto para salvar. Ele diz: na tua indignação, marchas pela terra. Foi assim com esses reinos, com esses impérios. Mas o mesmo Deus que tem indignação, Ele sai para o salvamento. Verso 13: tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Eu e você fomos escolhidos para o único fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós somos adotados, nós estamos vivendo na mazela dos nossos pecados, o Senhor nos escolheu. Agora Ele tem privilégio de nos salvar, de nos cuidar, e eu ainda fico reclamando, eu fico murmurando, eu fico lamentando, eu fico preocupado com as coisas deste mundo que há de ser destruído. Deus te salvou da ira dele mesmo. Aquilo que Ele prometeu para todas essas nações foi cumprido já. Se você ler o livro de Naum, Nínive, que é a nação que estava subjugando o império assírio, a capital era Nínive, a qual o próprio Deus usou Jonas para ir pregar para eles. E ele teve medo de pregar por essa nação, porque essa nação era perversa, era sanguinária.
Eles destroçavam toda a cidade, empalhavam seus homens em torres e tocavam fogo nos soldados, estripavam as mulheres. E Deus mandou Jonas pregar para esse povo. Mas depois esse povo volta para subjugá-los. Você teria coragem de pregar para o assassino do seu bairro? Para o traficante do seu bairro? Para aquele meliante a qual você tem medo, que você conhece? Você teria a ousadia de anunciar? Seríamos como Jonas, medrosos. E eu não vou querer converter aquele pecador ali, não. Que ele morra e vai para o inferno. Não seria essa, às vezes, as nossas orações? Ele tem que morrer, ele tem que ser. Mas Deus é misericordioso. Deus, ele tem compaixão dessas nações, porque ele vai dizer, eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E você tem pena de uma árvore. E você quer que eu mate 20 mil homens, 200 mil homens? É isso que você quer, Jonas? E ele reconhece a sua falha e o seu erro. Às vezes nós estamos fazendo a oração errada. Estamos usando as palavras erradas, os termos errados. Por isso que precisamos, como segunda aplicação desse texto, reconhecer o Deus e os seus propósitos. O texto vai continuar dizendo, verso 14 até o verso 15. Transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais como tempestade avança para me destruir. Regozija-se como se estivessem para devorar a pobres as ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar e pela massa das grandes águas. Ouvi no íntimo e se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos se vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque teve essa visão. Ele viu, ele clamou, e Deus mostrou o que ia acontecer com o império assírio. Muitas vezes nós estamos orando e clamando e pedindo: aviva, Senhor, traga a memória, queremos voltar ao primeiro amor, pedimos reconciliação. Muitos dos nossos louvores têm essas terminologias, mas será que estamos verdadeiramente reconhecendo quem é o nosso Deus? O que Ele já tem feito por nós, o que Ele já fez por nós, como que Ele tem sido misericordioso e tardio em irar contra nós, se olhasse verdadeiramente de forma justa o que eu e você merecíamos? Abacuque reconheceu a sua pequenez e ficou calado. Senhor, o Senhor é perfeito. Eu não conheço, eu não tenho compreensão. Eu vou ficar na minha. O próprio Davi, quando ele está sendo ali inquirido pelo profeta Natã, ele fala que estava envelhecendo seus ossos. Ele estava apodrecido, ele estava tendo fraqueza, ele não tinha vontade de comer, ele não tinha vontade de se alimentar, porque estava patente a ele o pecado dele, até que ele reconheceu a sua falha, reconheceu o seu erro e Deus o perdoou. Nós precisamos entender o agir de Deus, tanto na nossa vida quanto na história. Às vezes olhamos para a nossa história cristã e pensa que Deus está calado, que Deus não existe ou que age esporadicamente. Nos grandes avivamentos de John Wesley, no grande envio de missionários em 1900, na Reforma Protestante em 1500, Deus não está parado. Deus está sempre no controle. Deus não perde o controle. Se olharmos o livro de Daniel, quando ele ora no capítulo 9, ele está onde? Cativo. Ele está no meio da Babilônia, mas ele continua pregando. Em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías reconhece que ele está no meio quê? De um povo de impuros lábios. Não é a realidade nossa? Não é da forma como a nossa nação está? Se você olhar a oração de
Moisés em Êxodo 15 e Deuteronômio 32, quando ele vai enaltecer tudo que Deus fez pelo aquele povo. Às vezes as nossas orações são tão pequenas, tão curtas. E aqui você tem exemplo de homens que oraram com um coração contrito, com a oração sincera a Deus, reconhecendo quem Ele era. Precisamos estar atentos ao que estamos fazendo. Porque Jó, no capítulo 42, ele vai dizer: ouvia-te falar, agora os meus olhos te veem. Muitas vezes nós estamos acostumados a vir ao templo, a ouvir só de Deus, mas não temos experiências reais com o Senhor. Nós não temos uma oração sincera de sentir Deus falando ao nosso coração. Estamos como aí os nossos Facebooks da vida, curtindo a vida dos outros, curtindo a oração do outro, curtindo a pregação do outro, mas nós não temos isso dentro do nosso coração. Nós não reconhecemos o quanto Deus já fez por mim e por você. Da onde você veio, da onde Deus te tirou, da onde Deus tem te colocado até hoje. Quantos milagres que Deus já realizou na sua vida. Você tem anunciado isso, você tem pregado isso, você tem falado isso, ou você continua só clamando e reclamando? Porque tem uma diferença de clamar e reclamar. Nós precisamos entender isso. E você aqui já fazendo um convite, você é convidado a clamar. Sexta-feira, às 5 horas da manhã, estar aqui. Não para reclamar, mas para clamar ao Deus que pode responder a todos nós. Nós precisamos conhecer o Deus para quando formos inquiridos sobre tudo que está acontecendo. Nós temos o exemplo de Pedro, quando ele é convertido ali no Atos capítulo 4 e também Atos capítulo 11, Estevão no capítulo 7, Filipe no capítulo 8, homens que ousaram pregar contra os seus inquisitores e declarar quem era Deus e mostrar tudo que Deus havia feito ao povo de Israel. Aqueles que mataram Jesus agora estavam matando novamente seus profetas, seus apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus. E às vezes nós só reclamamos e não enaltecemos, não pregamos o que Deus já fez na nossa vida, na vida da nossa igreja, o quanto Deus tem feito hoje nos campos missionários, convertendo nações, convertendo pessoas. Segundo alguns dados dessas nações, onde o evangelho é perseguido, havendo mais conversões do que nos próprios lugares onde o evangelho é livre para pregar. Porque Deus está agindo, Deus está convertendo corações de nações que proíbem o evangelho ser pregado, que prende seus pregadores, seus missionários, e aqueles que se convertem são às vezes encarcerados, mas mesmo assim esses povos estão se convertendo. Deus continua agindo nessas nações iníquas. Precisamos olhar para a palavra de Deus e ter a convicção que Deus não está calado, que Deus não está surdo, que Deus continua ouvindo as nossas orações. Mas qual tem sido a minha e a sua oração? Como que eu e você temos orado? Concluindo o texto vai dizer, verso 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da coça, e me faz andar alteramente ao mestre do canto para instrumento de cordas. Será que a minha fé e a sua fé estarão firmes no dia da calamidade? Você já pediu a Deus para voltar? Se Ele voltar hoje, esses dias serão terríveis. Você estaria disposto a passar fome, necessidade, prisão, se isso lhe for proposto no dia que o Senhor voltar? Ou se isso for dado como foi dado a esses homens naquele dia,
deles estarem cativos e vendo toda essa mazela daquele povo. E para a sua reflexão, e também você pode, durante a semana, e aí esses textos que foram todos aqui cantados por Abacuque, está lá no Salmo 73 a 83, partes dele, os cânticos de Asaf, a qual ele faz essas menções, dizendo: Senhor, os ímpios estão prosperando, os ímpios estão vivendo de forma luxuosa, os ímpios estão cada vez se dando bem, e o Senhor não vai punir, o Senhor não vai tomar atitude contra este povo. Mas ele reconhece que a fé estava em Deus, não nessas pessoas. O Davi mesmo vai dizer sobre essas coisas. Eles são gordos, eles são roliços, eles não têm preocupação, eles não precisam de plano de saúde, eles têm carros, eles têm mansões, eles vivem luxuosamente, Senhor, e eu estou aqui passando necessidade, Senhor. Isso é reclamar. Agora, clamar é pedir a Deus misericórdia. Senhor, esses homens ímpios morrerão na luxúria, morrerão com as suas riquezas, morrerão com os seus carros, porque eles não te conhecem. Senhor, meu patrão é ímpio, e ele vive luxuosamente, o Senhor tem que ter misericórdia dele, Senhor. Ele está longe da presença do Senhor, ele não te conhece, ele nunca ouviu falar do Senhor, me dê condições de pregar para ele. Muitas vezes nós reclamamos ao contrário. Nós questionamos e fazemos indagações e não fazemos a oração correta. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, não há nenhuma opção. A figueira foi feita para dar uva. Ela foi dada para florescer no tempo certo, na hora certa. Mas se ela não vir a dar o fruto correto, para ela não vir dar, se Deus não ministrar misericórdia e renovar a cada dia a sua natureza, mandar a chuva na dose certa, mandar os nutrientes na hora certa, se não vir uma nevasca ou uma geada, aquela planta vai morrer. E às vezes nós ficamos com os nossos celeiros, nossas despensas, nossas geladeiras cheias, preocupados com o dia de amanhã, dizendo: não tenho nada para comer. Não vou dizer aqui os seus filhos, mas os meus dois, abri a geladeira, não tem nada para comer, e a geladeira está cheia. Tem várias coisas, mas o que eles querem é o quê? É lanche de praça, um lanche de fast food. E às vezes é assim, pequenas coisinhas, que reclamamos do nosso Deus e questionamos. Mas já pensou se isso chegar aos nossos dias? De você comer comidas de baixa caloria para a sua subsistência? E você olhar para esse texto e dizer que a sua fé permanece nele? Aonde não haverá ovelhas, não haverá aprisco, porque elas serão roubadas de dentro do aprisco, dentro do curral, dentro do lugar que deveria ter proteção para elas, e elas estarão ali todas tiradas dali. E aí eu e você poderíamos orar e dizer: todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu me exulto no Deus da minha salvação. Todavia, o Senhor é a minha fortaleza. Todavia, os meus pés são como da corça, correndo em alegria, correndo, pulando para um lado e para o outro, feliz da vida, porque eu sou salvo, porque eu sou escolhido, porque eu fui chamado e lavado pelo sangue de Jesus. Por mais que eu estou amedrontado, por mais que eu estou assustado, com tudo que há de vir, eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu estou confiante no Senhor da minha salvação. Essa deveria ser a minha e a sua oração. Essa deveria ser a nossa forma de agir. E eu peço a você, meu irmão, que faça uma reflexão da sua vida, da sua oração, como tem sido nos seus dias. Você tem reclamado ou você tem clamado?
Você tem olhado só para o pecado dos outros ou tem olhado para o seu pecado? Você tem olhado o pecado das outras igrejas ou tem olhado para o pecado da nossa igreja? Você tem olhado para os líderes das outras nações ou tem se preocupado com o líder da nossa nação? Nós temos que fazer essa avaliação, porque Abacuque olhou para isso e ficou desesperado. Ele ficou aflito. Ele clamou pelo juízo de Deus para a nação da Síria. E Deus mostrou para ele tudo o que ia acontecer com aquela nação. E ele ficou preocupado. E se você ainda não leu o livro de Apocalipse, é o que está preparado para a nossa nação, para este mundo e para todos aqueles que ainda não ouviram falar do Senhor. Precisamos buscar entender os propósitos de Deus e olharmos para as calamidades que têm acontecido na nossa nação, onde a peste, a pestilência, as enfermidades, as catástrofes têm vindo sobre a nossa nação. A ganância do homem, a soberba do homem, que tem destruído aquilo que Deus contemplou e disse que era muito bom. Mas o homem, cada vez mais, com a sua desejo insaciável de querer e de ter mais coisas, vai destruindo tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. E às vezes questionamos, lamentamos e murmuramos, mas não clamamos para o nosso Deus. Por isso eu convido a você a ter um instante de oração silenciosa, porque Abacuque pediu, e ele diz no verso 3, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, fazem conhecida a tua ira e lembra da tua misericórdia. Esse Deus está irado, mas esse Deus também é misericordioso para perdoar o meu e o seu pecado, para perdoar o pecado da nossa nação e dos nossos líderes. Após alguns instantes eu estarei orando e assim teremos os avisos finais.